Você acompanha a partir de agora a transmissão ao vivo da assinatura do termo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa e a CLP Liderança. A solenidade acontece no gabinete da presidência do Parlamento Gaúcho e você confere tudo ao vivo pela TV Assembleia e também pelos nossos canais no YouTube e no Facebook. Senhoras e senhores, bom dia. Na presença do senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Gabriel Souza, damos início ao ato de assinatura do termo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa do Estado e o CLP, Liderança Pública, com a interveniência do LIDE-RS, objetivando o compartilhamento de experiências e informações inerentes às respectivas áreas de atuação, sempre que os partícipes entenderem pertinente, além do apoio mútuo para a organização, facilitação e realização de seminários, conferências, palestras, fóruns, congressos e demais eventos de interesse recíproco, tais como competitividade, desenvolvimento de lideranças, entre outros assuntos. De imediato, passamos a palavra ao senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Gabriel Souza. Alô? Alô? Agora sim. Senhora Subdefensora Pública Geral do Estado, doutora Melissa Torres Silveira, cumprimentando a senhora, quero que a senhora transmita meus cumprimentos ao nosso defensor Antônio Flávio. Senhor presidente do LIDE-RS, Eduardo Fernandes. Senhor diretor, presidente da Associação do Centro de Estudos de Liderança Pública, Luiz Felipe Chaves Dávila, nessa oportunidade representado pelo diretor executivo, Tadeu Barros. Ao saudá-los, cumprimento a toda a diretoria e colaboradores do CLP. Senhor deputado Hernani Polo, ex-presidente desse parlamento, segundo secretário da mesa diretora. Ao saudá-lo, cumprimento as senhoras e senhores deputados que nos acompanham, a deputada Zilá Breitenbach, que está aqui presencialmente conosco, deputado Clair Kuhn, senhoras e senhores filiados do LIDE do Estado do Rio Grande do Sul, senhoras e senhores empresários, superintendentes, coordenadores de bancada, integrantes do GAI, dessa Assembleia Legislativa, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. Bom, primeiro quero registrar aqui a origem, né, dessa parceria da Assembleia Legislativa com o CLP, que remonta aí à gestão do meu querido amigo, ex-presidente Hernani Polo. Até pedi ao protocolo que o Hernani faça uso da palavra, porque quero valorizar e reconhecer que se não fosse o compromisso do deputado Hernani com a pauta da competitividade, e eu quero registrar que o compromisso do deputado se traduz não apenas no discurso político, que é por si só importante, na medida em que o presidente da Assembleia ele emite ideias de maneira a consolidar opiniões, a talvez eventualmente até sugerir caminhos para a sociedade gaúcha, na condição de chefe do Poder Legislativo, mas também o fez trazendo uma das mais qualificadas entidades de estudos de gestão pública do Brasil, que é o Centro de Liderança Pública, o CLP. E por que o fez? A meu ver, fez para trazer a pauta da competitividade com evidências que possam, primeiro, de fato, posicionar o Estado do Rio Grande do Sul perante o quadro nacional dos outros estados brasileiros, e comparar, de maneira, portanto, muito apropriada, o quanto que estamos posicionados nesse ranking da competitividade, não para fazer uma competição que não seja sadia, que não seja propositiva, que não seja produtiva e de interesse público, ao contrário, mas para fazer exatamente uma comparação, tentando entender onde os estados que estão à nossa frente acertam e os que estão atrás da gente erram. E também entender quais são os gargalos, eu acho que esse é o ponto principal, os gargalos que nos fazem ter menos competitividade do que nós poderíamos ter. E esses gargalos, eu vou destacar aqui dois, que os senhores provavelmente já conhecem, mas é importante que os nossos telespectadores que nos acompanham ao vivo na TV Assembleia saibam.
E eu começo pelo primeiro, que chamo de mãe de todos, né? Porque é o gargalo originário do problema, a meu ver, que é a solidez fiscal, ou a insolidez fiscal. Sem solidez fiscal, isso não é uma questão ideológica, é uma questão lógica. Na medida em que, quando tu tens um Estado, um ente federado, em especial os subnacionais, os estados e municípios que não conseguem recursos financeiros extraordinários a partir da emissão de títulos à dívida, etc., conforme rege a nossa Constituição, tu tens a necessidade lógica, portanto não ideológica, de equilibrar as finanças públicas. Porque se tu não tiver o equilíbrio das finanças públicas, tu simplesmente não terá condições de ter investimento público. Então, o investimento público nas áreas essenciais, onde a população precisa da intervenção do Estado na economia, como é o caso da saúde, da educação, da segurança pública e da infraestrutura, que é o segundo ponto que destaco, principal gargalo, segundo principal gargalo, só não é o primeiro porque ele deriva da falta de solidez fiscal, que é a incapacidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul de cumprir com a sua missão mais básica. Trago números, caro diretor Tadeu. O DAER, que é o nosso Departamento Autônomo de Estado de Rodagem, tem no orçamento, ordinariamente tem no orçamento que nós aprovamos aqui na casa, anualmente, a quantia de 130 milhões de reais para cuidar de mais de 5 mil quilômetros de rodovia pavimentadas no Estado do Rio Grande do Sul. 130 milhões de reais. 130 milhões de reais é menos do que o orçamento do meu município, Tramandaí, que tem 50 mil habitantes. 130 milhões de reais é uma quantia absolutamente insuficiente e irrisória para cumprir com a função fundamental de cuidar da malha rodoviária do Estado. A malha rodoviária, quero lembrar, não significa apenas conforto no trânsito dos automóveis e caminhões e demais veículos, mas também significa segurança para a vida, porque diminui a quantidade de acidentes quando a estrada é bem pavimentada e bem sinalizada, e principalmente atrai o desenvolvimento econômico e social, na medida em que os investidores, do ponto de vista da análise do escoamento da produção, da análise do acesso às localidades onde serão instalados os investimentos, avaliam também essas questões. E nós, cara defensora, subdefensora pública geral, nós temos aqui um problema gravíssimo no Estado do Rio Grande do Sul, porque a nossa malha rodoviária está em péssimo estado de conservação, haja vista a falta de recursos para conservá-la, e também a falta de duplicações de rodovias, de investimento em acesso asfáltico aos municípios. Nós temos, se não me engano, em torno de 60 municípios ainda, que é uma vergonha para o Estado do Rio Grande do Sul, que tem 497 municípios, 60 municípios, em torno de 60 municípios, e não terem ainda o seu acesso asfáltico. A falta de investimento em hidrovias, que barateia o custo do escoamento da produção e da aquisição de novos produtos, e também a falta de investimentos em aeroportos regionais que podem facilitar a mobilidade e a conexão das pessoas dentro do território estadual, nacional e internacional a partir desses investimentos. Eu saúdo com muita alegria, né, a iniciativa do governo do Estado que, ao privatizar a Companhia Estadual de Energia Elétrica, vai adquirir, agora a deputada Zilá, aliás, vai proporcionar o ingresso de mais de R$1,5 bilhão no seu caixa. Decisão do governador já anunciada é investir desse recurso R$1,1 bilhão em estradas, porque nós temos realmente a necessidade preemente de fazer esse investimento público acontecer de maneira rápida, ágil e muito estrategicamente localizada, ou seja, em rodovias que realmente venham a proporcionar geração de desenvolvimento. Aliás, para encaminhar o fim da minha fala, a solidez fiscal também tem a ver com a questão do desenvolvimento econômico, porque se não for, o Estado não estiver desenvolvido, vai arrecadar menos, né? E a receita, ela é fundamental na equação do equilíbrio fiscal, porque, obviamente, tem que ser, no mínimo, igual ou, de preferência, superior à despesa. Portanto, quero registrar o quanto que esse ranking é fundamental aqui para esses encaminhamentos do Estado do Rio Grande do Sul, saudando e agradecendo a parceria com o Centro de Liderança Pública. Também tenho que fazer um registro, além do deputado Hernani Polo, da parceria com o LIDE, o Grupo de Lideranças Empresariais. E aí eu faço na pessoa do seu presidente aqui no Rio Grande do Sul, meu caro amigo Eduardo Fernandes. O Eduardo é uma liderança empresarial, portanto, não de partidos políticos ou de mandatos eletivos, mas uma liderança tão importante quanto os parlamentares ou
o senhor governador, os senhores secretários de Estado, entre outros agentes públicos eleitos. Por quê? Porque é uma liderança empresarial que promove o que a gente chama de ativismo cívico. Ele está utilizando a sua liderança numa entidade importante do setor empresarial do Brasil, que é o LIDE, para aqui no nosso Estado colaborar com o setor público, não para visar benefícios a si próprio ou a sua entidade em específico, mas para visar benefícios para a sociedade como um todo. E eu queria dizer isso, Eduardo, agradecendo, né, eu estive com o Eduardo em São Paulo, visitando a sede do Centro de Liderança Pública, e nós tivemos aí a oportunidade de conhecer lá a sede com todos os servidores do CLP, como falei, uma das mais importantes entidades de estudos de gestão pública do Brasil, e não fosse a parceria e esse ativismo cívico que o meu querido amigo Eduardo Fernandes promove na frente da LIDE, certamente nós não estaríamos hoje aqui assinando um termo de cooperação técnica que vai formalizar, deputada Zilá, essa parceria iniciada pelo deputado Hernani Polo e que produz estudos importantíssimos e fundamentais para a tomada de decisões estratégicas dos governantes, entre os quais os senhores e as senhoras deputados e deputadas estaduais. De maneira que eu agradeço imensamente a parceria e parabenizo a todos por esse momento. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso presidente. Ouviremos neste momento o senhor deputado Hernani Polo, ex-presidente da nossa casa, que nos acompanha de forma virtual. Deputado, por favor. Ok. Estão me ouvindo bem, hein? Sim, senhor. Seu áudio está muito bom. Em primeiro lugar, quero fazer uma saudação especial ao presidente Gabriel Souza e já também saudar aqui a presença da colega deputada Zilá, e já vice-presidente da casa, também o deputado Clair Kuhn, que nos acompanham. Uma saudação ao secretário Cláudio Gastal, que também está na sala e que trabalhamos muito durante o ano passado, no nosso período da presidência. Quero cumprimentar o querido amigo Eduardo Fernandes, presidente do LIDE, aqui do Rio Grande do Sul. Saudar o Tadeu Barros, diretor de operações, também o Lucas Apeda, que está trabalhando diretamente na pauta da competitividade, e o José Henrique, que no ano passado, né, por diversas oportunidades, estivemos juntos. Então, registrar, José Henrique, esse teu importante trabalho e participação conosco, meu agradecimento, e também registrar essa importante parceria que nós iniciamos no ano passado com o CLP, que sem dúvida ela foi muito importante para que essa pauta da competitividade pudesse ser implementada no Parlamento Gaúcho. Saudar a representação da Defensoria Pública do Estado, todos que nos acompanham, o deputado Beto Fantinel, que também está conosco. A competitividade, eu quero aqui, presidente Gabriel, registrar de que nós estamos, quando eu digo nós, é o Parlamento e a gestão compartilhada, que estamos trabalhando nessa legislatura, que Vossa Excelência preside nesse ano a Assembleia, quebrando alguns paradigmas de continuidade de ações que são iniciadas. É natural que cada presidente normal tenha suas prioridades, mas nós estamos levando adiante, além desse tema que estamos tratando nesse momento, que eu quero saudar essa sua iniciativa de fazer esse encontro, algumas outras pautas, eu acho que é importante registrar isso, que foram iniciadas, inclusive, pelo deputado Lara, que nos antecedeu na presidência da Assembleia, como é o caso do Valores que Ficam, do CRES-RS, que inclusive hoje, logo mais, terá um encontro, e que são pautas importantes de Estado que foram dadas continuidade por nós e pelo presidente Gabriel, assim como esse tema da competitividade, que eu considero extremamente relevante, né, para que o Estado possa crescer e se desenvolver, e que nós iniciamos, na verdade, no ano antes de assumir a presidência, faço questão de registrar, o presidente Eduardo Fernandes, nos encontramos, conversamos, e ele trouxe essa sugestão de nós incluir, né, estava já pensando em alguns temas a serem trabalhados em 2020, claro que a pandemia acabou atrapalhando um pouco nossos planos, mas a competitividade estava no nosso radar. E aí o Eduardo, nessa parceria com o LIDE,
trouxe também o CLP junto conosco, que foi muito importante, que ancorou o nosso trabalho e que, sem dúvida, faz toda a diferença, né? E converge com a pauta do governo do Estado, o governador Eduardo Leite, que o secretário Cláudio Gastal nos acompanhou e que já vem trabalhando, a bem da verdade, há muito tempo com o MBC, enfim, né, buscando mais eficiência, buscando, né, fazer com que o Estado entregue melhores serviços com melhor qualidade à sociedade gaúcha. O presidente Gabriel falou muito da solidez fiscal, o que é realmente extremamente importante nesse processo, e temos, obviamente, outras demandas aí na infraestrutura, que também, né, foi citada pelo presidente Gabriel, na ampliação dos modais nossos de logística aqui no Estado, que são muito deficitárias. Nós temos aí mais deficiência hoje, em algumas situações, na nossa logística do que há 30, 40 anos atrás. Felizmente, estamos retomando aí a infraestrutura, agora com uma sinalização muito positiva nas rodovias, mas também em ferrovias, em aeroportos. Nós temos aí a educação, que precisa mais qualidade, né? A própria formação do capital humano para melhorar a autoestima do nosso povo, da nossa gente, que é um povo empreendedor, mas que nos últimos anos, as notícias, tudo que se fala é negativo, e isso, né, derruba a autoestima do povo e prejudica muito o desenvolvimento do nosso Estado. Então, essa pauta ela é muito importante. Eu quero cumprimentar, presidente Gabriel, pela Vossa Excelência, por levar adiante, por dar continuidade, porque ele é um trabalho permanente e continuado. Esperamos que isso tenha sequência nos próximos anos. Recentemente, eu faço questão de registrar também, foi aprovado a lei aqui no Estado do novo processo administrativo, que regra o processo administrativo, que inclusive nós tínhamos encaminhado lá atrás. Depois o presidente Gabriel deu sequência quando assumimos a presidência da Assembleia, e agora, há poucos dias atrás, aprovamos, criando também mais celeridade, menos burocracia, menos entrave no processo administrativo, que também é uma pauta que conversa diretamente com a competitividade. Então, acho que nós temos aí uma tarefa grande pela frente, né? O Parlamento hoje tem um perfil exatamente de modernizar, de fazer reformas, para que o Estado seja mais e melhor competitivo. Então, me sinto muito feliz aí, né, por esse momento, por essa oportunidade. E mais uma vez agradeço a todos. Estamos em recuperação ainda da passagem que tivemos aí pelo enfrentamento da Covid, aí, mas felizmente já, né, o pior passou. Agradeço a todos aí também pelo apoio, pelas energias positivas aí. Mais uma vez, parabéns, presidente Gabriel, parabéns à nossa Assembleia Legislativa, ao LIDE, aí, Eduardo Fernandes e ao CLP por essa parceria. Aí. Um abraço a todos, um abraço ao Cláudio Gastal e seguimos juntos aí a caminhada. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Hernani Polo. Também nos acompanham de forma virtual o deputado Beto Fantinel, o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, e pelo YouTube a ex-governadora Ieda Cruz. Passamos a palavra nesse momento ao senhor diretor executivo do CLP Liderança Pública, Tadeu Barros, que também nos acompanha de forma virtual. Bom dia a todos e todas, presidente, deputado Gabriel, deputado Hernani Polo, Eduardo, na figura de vocês três, eu cumprimento a todas as autoridades aqui. E primeiro, em nome do Centro de Liderança Pública, é dizer o quanto que a gente está feliz, porque são momentos como esse que o CLP trabalha de forma dura, de forma extremamente intensa, para que a gente consiga reverter e ver gestores públicos do calibre de vocês tendo responsabilidade. Eu costumo dizer que essa parceria aqui, para mim, ela é baseada em 3 pilares, em 3 palavras extremamente importantes. A primeira delas, pragmatismo. Eu estou assim, muito feliz em ver na figura do deputado Gabriel a capacidade de realização, de pragmatismo, de sair do discurso e fazer as coisas acontecerem. Isso é extremamente gratificante. Aí eu não falo enquanto Tadeu, diretor executivo do CLP, eu falo enquanto cidadão, o quanto que a gente precisa de lideranças desse calibre. Segundo ponto é a capacidade de continuidade, é olhar trabalhos bem feitos e assumir esses trabalhos e reconhecer. Então, um trabalho realizado pelo deputado Hernani Polo. Aqui eu faço um parêntese e desejo aí as melhoras. Fiquei sabendo da dificuldade aí nos últimos 15 dias.
essa situação não é nada trivial, eu também tive Covid e sei que é algo extremamente difícil. Então, deputado Hernani, eu deixo aqui meu abraço e minha força aí para você. Então, a continuidade é essencial e muito importante ver isso na gestão pública. E o terceiro ponto vai de encontro, principalmente, à nossa principal ferramenta, que é a preocupação da Assembleia com se dirigir por dados, se dirigir baseado em evidências, parar de usar achismos, e isso nos deixa extremamente satisfeitos. Então, nós do CLP, agora, a nossa caixa de ferramentas, ela ganha mais uma ferramenta, não só o ranking dos estados, para que vocês possam balizar e fazer justamente isso que o deputado Gabriel colocou, de se inspirar e buscar melhor bem-estar social para o povo gaúcho, mas agora a gente tem também o ranking de competitividade dos municípios. Então, a Assembleia, com a capacidade aí também de olhar micro-regiões, olhar municípios específicos. O nosso escopo atual, a gente não consegue chegar ainda nos 5.570 municípios do país, não conseguimos chegar em toda a gama de municípios do Rio Grande do Sul, mas já temos aí um escopo de municípios acima de 80 mil habitantes. Então, é mais uma ferramenta que a gente deixa à disposição da Assembleia para que possam usar da melhor forma possível. E aí, 2 pontos que foram colocados, que a gente vê muito nas nossas análises, nos nossos rankings, é a questão da solidez fiscal, então da preocupação aí com a qualidade do gasto público, de arrumar a casa para que possamos, sim, ver políticas públicas construídas com maior eficiência, com maior efetividade, e também a questão da infraestrutura colocada aí pelo deputado Gabriel, que é algo que a gente, dentro do CLP, no nosso braço de advocates, a gente tem uma preocupação imensa. Nós estamos aqui com, hoje, o Lucas Cepeda, do nosso head de competitividade, e o Zé Henrique, que era head de competitividade à época do deputado Hernani Polo, que hoje assume uma posição de ser o nosso head de causas. Ele tem tocado a nossa agenda de retomada do crescimento econômico. A gente, infelizmente, há um mês atrás, a gente teve a notícia dos nossos níveis de PIB, que a gente tem níveis de PIB aí voltando a 2011, infelizmente. Eu lembro a década de 80, a gente escutava a década de 80 com a década perdida. Infelizmente, essa questão da pandemia faz com que a gente volte a níveis de PIB de 2011. E a gente, olhando para o ranking, a gente pode buscar maneiras de conseguir enfrentar e aí retomar o crescimento econômico com foco em emprego e renda. Então, mais uma vez, nós do CLP que agradecemos todo o trabalho e parabenizamos todo o trabalho da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e as portas não estão abertas, as portas estão escancaradas, para que a gente olhe para o ranking, para que a gente troque, faça conexões por eventos, que a gente faça treinamentos para lideranças públicas. Enfim, esse daqui é o começo de uma grande trilha de sucesso, de uma parceria que já vem há algum tempo entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Centro de Liderança Pública. Obrigado a todos e todas. Tenham um bom dia, pessoal. Agradecemos ao diretor Tadeu Barros e passamos a palavra ao senhor presidente do LIDE-RS, empresário Eduardo Fernandes. Por favor. Alô, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de saudar aqui ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Gabriel Souza, também deputado Hernani Polo, que antecedeu na presidência o deputado Gabriel, e aos demais deputados, aqui na pessoa da deputada Zilá Breitenbach, que sempre foi uma grande parceira também nossa, a subdefensora pública Miriam Silveira, também ao CLP, na pessoa do Luiz Felipe Dávila, do Tadeu Barros, do Zé Henrique e do Lucas, que sempre foram grandes parceiros do LIDE nessa causa da competitividade. Então, gostaria de só retroceder um pouco para aquilo que o deputado Hernani Polo falou, de como levamos o tema da competitividade para essa pauta aqui no Legislativo. Quando ele estava para assumir, isso lá no mês de novembro, antecedendo o ano que ele iria assumir, ele veio e conversou sobre a pauta da competitividade.
A pauta da competitividade sempre foi, para nós, empresários, e para nós, no LIDE, causa principal, porque nós entendemos que a competitividade no nosso dia a dia, ela é causa pétrea, onde nós temos que sempre trabalhar através das nossas empresas em um ambiente competitivo. O que sempre foi um problema, e talvez algo que a gente sempre pensou em ajudar o poder público, foi trazer a competitividade para dentro do setor legislativo e do poder executivo. E isso nós conseguimos já trazer dentro do poder executivo, através do governador Sartori, e que também foi implementado dentro do governo Eduardo Leite, agora na figura do secretário Cláudio Gastal, ao qual eu cumprimento também. E trazer isso para o Poder Legislativo é algo único, e aqui não foi colocado, presidente Gabriel, mas a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é a primeira no país a ter a cláusula, a causa da competitividade como principal pilar da sua gestão. Então, eu quero parabenizar isso na pessoa do deputado Hernani Polo, que teve essa linha de raciocínio de trazer o legislativo e o setor privado junto com o poder executivo, para que juntos possamos trazer para o Rio Grande do Sul um protagonismo. Acho que, infelizmente, nós perdemos esse protagonismo nos últimos anos, perdemos investimentos, perdemos empresas, perdemos capital humano, e qual foi a causa principal disso, talvez, é a perda da competitividade. E o que nós precisamos focar daqui para frente é melhorar esses pilares que são colocados dentro do ranking de competitividade. São 11 pilares: inovação, solidez fiscal, infraestrutura, educação, saúde, eficiência da máquina pública. Uma série de pontos que devem ser trabalhados e mensurados. E aqui hoje nós estamos aqui para assinar, e novamente eu quero parabenizar o presidente Gabriel Souza por dar continuidade a essa pauta. Eu acho que essa é uma pauta que deve ser contínua e não deve mais ter retrocessos, e sim só trabalhar para frente. O que nós iniciamos com o deputado Hernani Polo, na época presidente, agora deve ser sempre melhorado, e é isso que nós estamos buscando junto com o CLP e junto com o LIDE e as demais entidades. O LIDE foi apenas ele conseguiu fazer essa interlocução, mas as FIERGs, FEComércio, Transforma RS, tem uma série de entidades envolvidas que também podem participar e devem participar e estão participando desse processo da competitividade. Então, eu gostaria de saudar essa iniciativa. O CLP sempre nos trouxe as principais ferramentas para trabalhar, e nós, no LIDE, focamos a nossa gestão em desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. E se não tivermos os pilares da competitividade alinhados com isso, nós não teremos o Rio Grande do Sul protagonista no cenário nacional. E termos um poder legislativo, um poder executivo trabalhando na mesma linha, junto com o setor privado, para que esses pilares possam ser melhorados, certamente o Rio Grande do Sul vai trazer novos investimentos e vai conseguir manter aqueles que aqui estão. Então, eu fico muito feliz de nós estarmos com a pauta da competitividade novamente alinhada aqui no Poder Legislativo, junto com o Poder Executivo, junto com o CLP, para que possamos trabalhar durante todo esse ano nessa pauta e, dessa forma, trazer para o Rio Grande do Sul a melhoria dos seus pilares. A solidez fiscal, como o presidente colocou, é o nosso principal gargalo. Também a infraestrutura, acho que esse é um tema que vai ser muito bem colocado, é um ano muito importante para trabalharmos nessa ponta, mas eu não posso deixar de ressaltar também os pontos positivos, que é a eficiência da máquina pública e a inovação, onde o Rio Grande do Sul se encontra em segundo lugar e em terceiro lugar, né, nesse ranking. Então, temos pontos positivos e temos pontos negativos a trabalhar, e dessa forma nós, do setor privado, Poder Legislativo, Poder Executivo, CLP, vamos trabalhar juntos para que esse ano nós tenhamos uma melhoria no ranking dos estados do Rio Grande do Sul e também um ambiente mais saudável e menos burocrático para quem aqui quer empreender. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao senhor Eduardo Fernandes. Neste momento, procederemos à assinatura do referido termo de cooperação técnica, que será assinado em 2 vias. Assinam o referido documento os senhores
Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza. Pelo CLP Liderança, o documento já foi assinado pelo seu diretor, Luiz Felipe Chaves Dávila, e de forma virtual. Não está conosco, também nos acompanha de forma virtual. E assina o presidente do LIDE-RS, empresário Eduardo Fernandes. Agradecemos aos senhores. Retornamos a palavra, neste momento, ao senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, para suas considerações finais. Presidente, por favor. Bom, então eu quero agradecer, citando a presença do deputado Beto Fantinel, que eu não havia registrado, e também do secretário de Planejamento, que, aliás, vai estar conosco logo mais na reunião do CRES-RS, secretário Cláudio Gastal. Agradecer a presença dos demais participantes e desejar que esse termo de cooperação técnica com o CLP apenas seja um passo a mais e um fortalecimento na nossa já profícua relação que origina-se lá do ano passado, da gestão do deputado Hernani Polo, e que possamos, com isso, fazer do ranking de competitividade dos estados e municípios uma ferramenta valiosa para a tomada estratégica de decisões na gestão pública. Muito obrigado. Agradecemos ao presidente, agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrado este ato. Um bom dia a todos. Mas você lembra